Oi a todos, obrigado por ter dado play. O meu nome é Jonas Rafaeli e hoje eu tenho algo a dizer para você dentro do tema Bons Motivos para Acreditar na Bíblia, onde eu vou compartilhar com você os motivos pelos quais eu acredito na Bíblia. Eu quero começar esse vídeo compartilhando um trechinho da música chamada Eles Precisam Saber, da banda Resgate, que diz o seguinte: eles precisam ver que a inocência traz o risco de pagar pelo que não vão ter. Se você for escutar essa música, você vai ver que ela está falando de igrejas que distorcem a mensagem da Bíblia e de pessoas que acreditam nessa mensagem distorcida inocentemente ou ingenuamente ou por desinformação, e por isso elas acreditam que vão receber algo que não vão receber, porque a mensagem que elas estão acreditando é mentirosa, é distorcida, não é aquilo que realmente vai acontecer. E o melhor exemplo que eu posso dar para vocês do que eu estou tentando dizer é o seguinte: imagina que você, como muitas pessoas, acredita que não tem como saber o que vai acontecer depois da morte. Então, é perca de tempo ficar me preocupando com isso. É melhor pensar que quando acontecer, quando você chegar lá do outro lado, você vai ver o que vai acontecer e lá você resolve. Mas a Bíblia diz que você deve chegar lá na morte preparado, porque vai haver um julgamento, vai haver céu e inferno e vai haver critérios para esse determinado julgamento. Se você chegar lá e realmente tiver esse julgamento e você não tivesse preparado porque você foi ingênuo, inocente ou desinformado em relação a isso que você deveria ter se informado, você vai pagar um preço por isso. Da mesma forma, eu que acredito que vai haver esse julgamento, se eu é que estou sendo inocente, ingênuo e desinformado, eu estou me preparando para algo que não vai acontecer, então eu estou pagando um preço que eu não precisaria estar pagando. Então você está vendo como a inocência, né, ou a ingenuidade, ou a desinformação em relação a coisas importantes da vida, elas levam a gente a pagar um preço em algum momento? Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque você decidir se você vai acreditar na Bíblia ou não é uma questão muito, muito importante. Eu diria que não tem nada mais importante na vida do que tomar essa decisão. E essa não é uma decisão simples, é uma decisão que precisa estar fundamentada em bons argumentos. Eu não sou o tipo de pessoa que acredita na Bíblia por acreditar. Durante a minha jornada eu tive vários questionamentos e sempre que eu fui atrás de respostas e pesquisei, eu sempre obtive uma boa resposta, e é por esse motivo que eu acredito hoje piamente na Bíblia, e eu quero apresentar para vocês alguns desses motivos. E eu espero que esse vídeo possa servir para vocês como um passo inicial para vocês também explorarem e tirarem as dúvidas que vocês têm. E eu espero muito que vocês cheguem à mesma conclusão que eu, de que a Bíblia é confiável, de que ela é a palavra de Deus, de que ela é verdadeira. Eu listei aqui para vocês os principais motivos do porquê eu acredito na Bíblia. Não vai dar tempo de se aprofundar sobre cada um desses tópicos, eu vou me aprofundar no primeiro deles, mas eu quero mostrar a lista completa para que vocês entendam que o que eu vou me aprofundar hoje não é o motivo completo, é uma parte do motivo. E eu vou trazer hoje para vocês informações que vocês vão achar muito, muito interessantes mesmo, fazendo uma comparação dos manuscritos que nós temos da Bíblia com os manuscritos que nós temos de outros autores greco-romanos do mesmo período, e vocês vão ver como é chocante, como é gritante a diferença de evidências que a gente tem para acreditar na Bíblia. Então vamos lá, só passando aqui rapidamente pelos tópicos, por todos eles, tá? Então, primeiro motivo pelo qual eu acredito na Bíblia é a análise da manuscritologia. Segundo, historicidade da Bíblia, historicidade de Jesus, geografia, arqueologia, os argumentos filosóficos que a Bíblia traz, as respostas que a Bíblia dá para assuntos filosóficos. Um outro motivo que é importante é você entender como se deu a inspiração divina, porque se você não entende isso, talvez você pense, como é que pode a Bíblia ter isso e aquilo se foi inspirada por Deus, né? Um dos grandes motivos é que a Bíblia e a ciência dizem a mesma coisa, não são uma diz uma coisa e outra diz outra coisa. A aplicabilidade e coerência com a realidade comparada com outras crenças. Quando eu comparo as respostas que a Bíblia dá e quando eu aplico o que a Bíblia fala na minha vida, eu vejo coerência com a realidade. Quando eu aplico isso dentro de outras crenças, eu não vejo tanta coerência como eu vejo com a Bíblia. Também a espiritualidade e o mundo espiritual, né? As respostas que a Bíblia dá para as coisas sobrenaturais que a gente vê acontecendo ao nosso redor e no mundo, e também por causa das experiências pessoais que eu tenho vivido ao longo da minha vida. Esses, então, são os principais motivos pelos quais eu acredito. Eu teria algo a dizer sobre cada um desses tópicos, alguns seriam mais compridos, outros menos, mas hoje eu vou me aprofundar, então, nesse primeiro aqui, que é a análise da manuscritologia. Fica comigo que as informações que eu vou passar são show de bola.
Como óbvio, muitas vezes precisa ser dito, eu vou começar pelo básico do básico, né? Falando sobre manuscrito. O que é um manuscrito? É qualquer coisa escrita à mão. E quando a gente está falando dos textos antigos, lá dos tempos do Novo Testamento ou do Velho Testamento, textos de Platão, de Aristóteles, de outros autores lá da Antiguidade, todas essas obras que a gente conhece hoje foram escritas à mão, então são todos manuscritos. E eles podem ser apenas um pequeno fragmento, como vocês podem ver aí no slide, como pode ser um manuscrito maior, contendo uma página inteira, ou várias páginas, ou uma obra inteira, um livro inteiro de um determinado autor. Mais adiante aqui no vídeo eu vou parar nesse slide, nesses 2 slides que eu estou mostrando aqui para vocês, e trabalhar eles com um pouquinho mais de calma, mas para que o vídeo não fique com informações muito superficiais, com dados passados muito rapidamente, eu vou me aprofundar em 3 desses autores greco-romanos que são bem conhecidos, para que vocês entendam os números com mais qualidade, para que vocês saiam com uma boa informação do que eu estou falando e dessa comparação entre a Bíblia e os outros autores daquele mesmo período. O primeiro desses autores, eu tenho certeza que você já ouviu falar, é o Platão. O Platão ele viveu e escreveu as coisas que ele escreveu mais ou menos ali nos anos 400 a.C. E o que a gente tem das obras, dos escritos de Platão, podem ser divididos aí em 2 tipos de manuscritos, né? Nós temos muitos pequenos fragmentos da obra do Platão que quando eles foram encontrados em algum momento e quando eles foram fazer a pesquisa da data de quando essas cópias da obra dele tinham sido feitas, esses pequenos fragmentos que nós temos hoje são dos anos 100 aos anos 350 depois de Cristo. E uma obra maior do Platão inteira, né, um manuscrito que não seja apenas um pequeno fragmento, nós temos ele datado do ano 895 depois de Cristo. Então, veja aí no slide, né, a obra original, né, quando é que o Platão escreveu as obras dele? Ele escreveu lá nos anos, mais ou menos nos anos 400 antes de Cristo. Essa obra, gente, que o Platão mesmo escreveu, a obra dele, né, o papiro, ou seja lá no material que ele usou para escrever, isso se perdeu, tá? Se você pesquisar, você vai descobrir que tudo que a gente tem da história antiga, lá do período da Grécia e de Roma, se perdeu o original que aquela determinada pessoa realmente escreveu. O nome da obra original, que a própria pessoa, que o próprio Platão escreveu, seria o Autógrafo, que é o livro que ele mesmo, o próprio Platão lá, escreveu, ou o próprio Platão ditou para alguém escrever. Essa obra se perdeu de todos os autores, inclusive dos autores da Bíblia e dos autores fora da Bíblia, certo? O que a gente tem hoje desses autores da Antiguidade? São cópias das cópias das cópias das obras autógrafas, das obras originais deles, certo? E você precisa entender o seguinte, talvez um fragmento lá, vamos dizer que foi encontrado lá o fragmento de uma obra de Platão ano passado, tá? Foi feita uma escavação e encontraram lá um fragmento da obra do Platão. De quando é essa cópia? É do ano passado? Foi ano passado que essa cópia foi feita? Não, essa cópia foi feita séculos atrás. Então é feita toda uma pesquisa para descobrir quando é que essa cópia que foi encontrada ano passado foi feita. E aí, através dos testes de laboratório e uma série de critérios que são usados para descobrir quando essa cópia foi feita, certo? Então, apesar dela ter sido encontrada ano passado numa escavação, ela data lá do século I, lá do ano 150, lá do ano 300 depois de Cristo. É preciso que você entenda isso. Então, quando eu estiver falando aqui, tal manuscrito data de tal ano, quer dizer que essa cópia foi feita aproximadamente naquele ano. Então, o que a gente tem do Platão, gente? A gente tem muitos pequenos fragmentos da obra dele que datam a partir do ano 100 depois de Cristo. Então, a gente tem hoje mais ou menos aí 240 fragmentos, pequenos fragmentos das obras de Platão, que foram escritas lá no ano 100 ao ano 300 depois de Cristo, certo? Pequenos fragmentos. E uma obra mais completa, né, que não seja apenas um pequeno fragmento, com mais páginas, uma obra maior, um manuscrito maior da obra de Platão, a mais antiga que nós temos, que seja maiorzinha, é do ano 895 depois de Cristo. Então, olha só. O Platão escreveu as obras dele lá nos anos 400 antes de Cristo. Lá nos anos 100 depois de Cristo, né, as cópias mais antigas dos fragmentos da obra dele mais antigas que a gente tem é dos anos 100 depois de Cristo, ou seja, de 500 anos depois de ele ter escrito lá a obra autógrafa, a obra original.
E uma obra um pouco maior, né, um manuscrito maior do que Platão escreveu, nós temos no ano 895 depois de Cristo, ou seja, 1295 anos depois de ele ter escrito. É muito tempo, mas esse é o padrão, mais ou menos, vocês vão ver com os outros autores também, que esse é mais ou menos o padrão de quantidade de manuscritos para a maioria das obras lá da antiguidade e também a quantia de tempo que se passa entre a obra autógrafa até que nós tenhamos as cópias mais antigas dessa determinada obra, o padrão é de passar muitos séculos. O segundo autor que eu vou trazer com um pouco mais de detalhes aqui também é muito famoso, e ele é o Tucídides. Ele é muito importante porque foi através dele que nós conhecemos detalhes da Guerra do Peloponeso, que é a guerra que aconteceu entre Atenas e Esparta. E o Tucídides, ele tem uma característica muito interessante, e eu achei eu retirei aí um trecho de um artigo do site da History, que também é aquele canal de televisão muito famoso, né, que muita gente gosta de assistir por trazer conteúdos assim da arqueologia e tudo mais. E olha só o que estava escrito nesse artigo da History. Fala assim: um dos maiores historiadores antigos, Tucídides, que viveu ali entre 460 a 400 a.C., narrou quase 30 anos de guerra e tensão entre Atenas e Esparta. Sua História da Guerra do Peloponeso, que é o nome da obra que ele escreveu, o livro que ele escreveu, estabeleceu um padrão de alcance, concisão e precisão que o torna um texto definidor do gênero histórico. O tema de Tucídides era o seu próprio tempo. Ele se baseou no testemunho de testemunhas oculares e em suas próprias experiências como general durante a guerra. O que esse artigo está dizendo? Que o Tucídides ele foi um historiador que dá para ter que o que ele escreveu ele se baseou ou nas coisas que ele mesmo viveu ou no testemunho de pessoas que viveram em primeira mão as histórias que se encontram na obra dele. E é interessante como ele é reconhecido como um historiador por ter escrito sobre isso, né, sobre o que ele viveu ou no testemunho de alguém que viveu aquilo e não baseado no que alguém que contou para o outro, que contou para o outro, que contou para o outro e aí contou para ele, né? E a Bíblia, gente, o Novo Testamento e o Antigo Testamento também, em sua maioria, ele é dessa mesma forma. Se você ver, eu destaquei aqui 2 textos, um em Lucas e um em 1 João, que vão dizer a mesma coisa para nós. Olha só, o Lucas, ele escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos no Novo Testamento. E ele mesmo diz como é que foi que ele realizou a pesquisa para escrever esses 2 livros. E ele diz: é importante você saber que o Lucas ele escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos endereçado para um cara chamado Teófilo, que vai estar aí nessa passagem. Fala assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então nota que ele pegou o livro de Lucas baseado no testemunho de pessoas que foram testemunhas oculares daquilo que aconteceu, assim como Tucídides. Outro é o João, né? Ele escreveu: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Ou seja, o João está dizendo: eu estou escrevendo, eu estou falando, eu estou pregando, eu estou ensinando sobre coisas que eu mesmo vi, que eu mesmo vivi. Então, isso também torna a Bíblia um texto histórico. Então, isso é muito importante de se ter em mente. Mas voltando para o Tucídides aqui, ele também viveu ali mais ou menos nos anos 400 a.C., e olha só, ele escreveu essa obra, o autógrafo, né, a obra original dele lá nos anos 400, e os primeiros fragmentos, os fragmentos mais antigos das cópias que nós temos da obra dele, são dos anos 200 depois de Cristo, ou seja, 600 anos depois que ele escreveu a obra, são as cópias mais antigas de pequenos fragmentos que nós temos dele. E uma obra maior, né, um manuscrito maior da obra dele, é de 900 depois de Cristo, ou seja, 1.300 anos depois que ele realmente escreveu e viveu tudo aquilo, certo? E é muito tempo, mas é isso que nós temos da história da antiguidade. Esse é mais ou menos o padrão. O terceiro que eu selecionei, também é muito famoso, é o Tácito. E ele escreveu 2 obras principais. Uma delas se chama Histórias e a outra se chama Anais. E elas registram um pouco da vida de alguns imperadores romanos, e é através do Tácito que nós temos boas informações desses imperadores, como Tibério, Cláudio, Nero e alguns outros. E olha só,
o que restou, né, o que chegou até nós da obra do Tácito é apenas parte da obra dele. Da obra Histórias, apenas 4 livros e meio, de um total de 14 livros, chegou até nós. E da obra Anais, de 16 livros originalmente, sobreviveram apenas 10. E o Tácito ele é considerado um dos grandes historiadores romanos, mesmo que a obra dele tenha sobrado, chegado até nós apenas algumas partes, certo? E olha só, o Tácito ele é justamente do período do Novo Testamento. Ele viveu mais ou menos na mesma época em que os apóstolos de Jesus escreveram o Novo Testamento. Então, o Tácito escreveu ali por volta dos anos 100 depois de Cristo, certo? Escreveu ali sobre a vida dos imperadores romanos. E os fragmentos mais antigos que nós temos das cópias da obra dele são dos anos 800 depois de Cristo, ou seja, 700 anos depois de ele ter escrito. Também é muito tempo, e como você já viu, e eu já falei e estou repetindo, esse é o padrão do que nós temos das obras antigas, das obras ali desse período greco-romano, certo? Indo agora para a Bíblia, gente, eu vou me ater ao Novo Testamento, porque se eu incluísse o Velho Testamento ficaria extremamente comprido o vídeo. Eu vou deixar alguns links na descrição para quem quiser se aprofundar realmente, né? Quem quiser ver alguns vídeos mais completos sobre esse assunto, eu vou deixar alguns links na descrição de autoridades, assim, de pessoas que dedicaram a vida estudando a manuscritologia. Um deles é o Daniel Wallace, o outro é o Bart Ehrman, que são 2 grandes especialistas em Novo Testamento grego, vivos até hoje, e você vai poder conferir esse assunto com muito mais profundidade do que eu estou passando para vocês. Mas esse vídeo vai servir para pelo menos despertar o interesse, trazer algumas informações úteis para vocês e dar uma base segura para que vocês saibam, não, a Bíblia realmente tem bastante evidências, eu não preciso ter medo de acreditar que o texto que está ali é o texto que deveria ter chegado até mim. Então, o Novo Testamento, gente, ele é composto por 27 obras, tá? Eu não vou também tratar de cada uma especificamente, falar de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Atos, de Romanos, de cada um. Eu vou tratar no geral, assim, o que nós temos do Novo Testamento que chegou até nós. Então, o Novo Testamento ele foi escrito entre os anos 50 e 100 depois de Cristo, né? Nesse período de 50 anos, essas 27 obras que compõem o Novo Testamento foram escritas. E o que a gente tem dessa obra? A gente tem lá o original que o Mateus escreveu? Não tem. A gente tem lá as cartas que o próprio Paulo escreveu ou que ele ditou para alguém escrever? Não. Assim como nós não temos de nenhum outro autor desse período também. Mas os primeiros, as cópias mais antigas de fragmentos que a gente tem do Novo Testamento são de que ano? Gente, olha só, a partir do ano 125 nós já temos o primeiro fragmento de algum texto do Novo Testamento, que é do livro de João. Então, o livro de João foi escrito mais ou menos entre os anos 90 a 100 depois de Cristo. E apenas 25 anos depois, no ano 125 depois de Cristo, nós já temos um fragmento de uma cópia do que João escreveu. Olha a diferença do tempo que se passa entre os outros autores comparado com o tempo que se passa para o Novo Testamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que os textos do Novo Testamento têm muito mais credibilidade, porque menos tempo se passa entre a obra original e a cópia que nós temos até hoje, certo? Mas o de João aí é uma exceção, assim, de ser apenas 25 anos, 25 a 35 anos. Mas, ainda assim, os outros fragmentos que nós temos do Novo Testamento, comparados com o que a gente tem dos outros autores, é muito, mas muito menor. Então, olha só, entre 50 e 100 foi escrito, e os primeiros fragmentos, no geral, são de 125 a 225 depois de Cristo. Então, se tu pegar lá do ano 50, que seria talvez o primeiro livro, que talvez seja Gálatas, até o ano 225, vão ser aí 175 anos entre o original e a cópia que nós temos. Sim, eu concordo, é bastante tempo. Mas se você comparar com o padrão que nós temos dos outros autores, é pouquíssimo tempo, não é pouco tempo, é pouquíssimo. Porque a gente viu lá, né? O Platão, 500 anos. O Tucídides, 600 anos. O Tácito, 700 anos. Então a diferença é muito menor quando a gente está falando do Novo Testamento. E quando a gente fala da obra completa, né? Quando que a gente tem a obra inteira, os 27 livros do Novo Testamento? Então, a cópia completa mais antiga que nós temos dos 27 livros é de mais ou menos 350 depois de Cristo. Então, mais ou menos 300 anos de diferença entre eles terem sido escritos e o manuscrito deles todos mais completo, né? Que não seja apenas um pequeno fragmento. 300 anos é bastante tempo, mas se você compara com o padrão das outras coisas, mais uma vez, é pouquíssimo tempo.
Antes de mostrar a diferença de tempo que se passou dos outros autores, eu vou mostrar a quantidade de manuscritos que nós temos do Novo Testamento comparado com a quantidade de manuscritos dos principais autores greco-romanos que nós temos, certo? Então, olha só, do Novo Testamento, olha só essa tabela, gente, presta muita atenção nisso aqui, porque isso aqui é incrível. Do Novo Testamento, apenas em grego, as cópias que a gente tem do Novo Testamento, na língua grega, sem contar as outras línguas que ele foi traduzido, como em latim, por exemplo, nós temos em grego, hoje, mais ou menos 5.856 manuscritos, podendo ser fragmentos ou manuscritos inteiros com 20, 30 páginas. Nós temos 5.856 manuscritos em grego do Novo Testamento. Segundo Daniel Wallace, esses 5.856, um pouquinho mais ali ou menos do que isso, eles totalizam um total de 2 milhões de páginas. Porque lembra, cada um desses manuscritos pode ser um pequeno fragmento, quanto pode ser 20, 30, 50 páginas. E isso somado, todos eles juntos, dá mais de 2 milhões de páginas, certo? Isso em grego. Se for pegar das outras línguas que o Novo Testamento foi traduzido, chega perto de 24 mil manuscritos. Vamos comparar agora com os outros principais autores dessa época, tá? Então nós temos aqui o Júlio César, que escreveu a obra Guerras Gálicas. Temos hoje 251 manuscritos dele. Demóstenes, 444. Eurípides, 330. Heródoto, 109. A Ilíada de Homero tem bastante, é um dos que mais tem, é o que mais tem depois da Bíblia. 1.900, é bastante mesmo. A Odisseia de Homero, 574, também é bastante. São os dois que mais tem depois da Bíblia. Joséfo, né, muito importante esse historiador, 55 manuscritos dele. Lívio, 473, Platão, 238, com essa obra específica ali, as tetralogias, né? Plínio o Ancião, 200, Plínio o Jovem, 7, Sófocles, 3, Sófocles com outra obra dele, 226, Tácito, 36, Tucídides, 188. Olha para esse gráfico aí, olha a diferença que tem entre todos os outros comparados com a Bíblia, apenas em grego compara ali. O que a Bíblia tem é uma avalanche maior de manuscritos. E isso dá, com certeza, dentro da manuscritologia, mais credibilidade para o Novo Testamento do que para todos os outros autores greco-romanos dessa mesma época. Para você ter uma ideia da diferença, gente, é o seguinte. O Daniel Wallace, que é um dos maiores especialistas em Novo Testamento grego que nós temos vivo até hoje, disse que a pilha que daria, o tamanho da pilha que daria de manuscritos do Novo Testamento apenas em grego, seria de 2 quilômetros de altura. Todos os manuscritos que nós temos do Novo Testamento em grego hoje daria uma pilha de 2 quilômetros de altura. Eu coloquei aqui a imagem de um dos prédios que eu acho, inclusive, que é o mais alto do mundo, que tem 828 metros de altura. Você já foi perto de um prédio muito alto? Imagina esse aqui. Se você já foi, já conhece esse prédio, então você sabe do que eu estou falando. Teria que ter 2 desse aqui, um em cima do outro, e mais um pouquinho, para ter a mesma altura da pilha de manuscritos que nós temos do Novo Testamento, certo? E quanto é que a gente tem dos manuscritos desses outros autores todos que eu falei, todos que eu citei, com a quantidade ali que eu citei? Sabe qual que seria o tamanho da pilha de manuscritos de todos os outros juntos, com todas as cópias de todos eles juntos? 1,20 metro aproximadamente. Você tem noção da diferença? É 2 quilômetros contra 1,20 metro. Sai aí, vai caminhar 2 quilômetros. Põe aí no teu celular e marca 2 quilômetros e sai caminhar. Essa é a distância que tem de empilhamento de coisas do Novo Testamento. Depois você pega e dá um passo grandinho. E essa é a diferença que dá entre o que a gente tem de cópias do Novo Testamento comparado com todos os outros. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que o Novo Testamento tem muita evidência de que aquilo que está ali realmente aconteceu, de que as pessoas acreditavam naquilo ali, elas queriam cópias daquilo ali, elas faziam essas cópias porque o que estava escrito ali tinha muito valor, fazia sentido para ela. Muitas das pessoas morriam para levar essa mensagem, morriam por acreditar no que estava escrito ali, copiavam, espalhavam essa mensagem mais do que outras mensagens, muito mais do que outras mensagens. Essa quantidade avassaladora mais, para mim, significa que é como se Deus dissesse, olha, eu vou deixar evidência mais do que suficiente para que ninguém diga que foi escasso, para que ninguém diga, eu não posso acreditar, porque, veja bem, essa obra é tão substancial, tão incrível quanto qualquer outra obra. Não, tem muito mais
evidência e cópias do Novo Testamento do que dos outros autores. A importância dela foi notada pelas pessoas da antiguidade. A importância da mensagem que estava escrita ali foi notada e por esse motivo nós temos tantas cópias. E Deus permitiu, né, na minha opinião, que muito menos tempo se passasse entre o original e as cópias comparado com os outros, para que, mais uma vez, a gente não tenha como se segurar nesse argumento de dizer, não, mas não tem evidência suficiente. Tem sim evidência mais do que suficiente. Quero passar a apresentar para vocês agora um pensamento aqui, uma lógica que talvez você nunca tenha parado para pensar, talvez você não acredite na Bíblia, porque algum dia você ouviu, alguém falou que a Bíblia foi modificada pela igreja, por uma seita, por uma determinada pessoa, e não dá para confiar no que ela tem para dizer. Mas você já foi atrás e pesquisou para ver se isso faz sentido, se teria como alguém ter modificado a Bíblia? Então me acompanhe aqui. Olhem no mapa comigo. Então, o Novo Testamento foi escrito, né, entre os anos 50 e 100 depois de Cristo. E são 27 livros e eles foram escritos por vários autores em lugares diferentes e em anos diferentes. Então imagina aí comigo o Pedro escrevendo lá em Jerusalém o livro dele num determinado ano, lá no ano 60 depois de Cristo, talvez, só chutando aqui, tá? O Lucas escrevendo lá Atos e Lucas ali na região da Ásia Menor, enquanto viajava com Paulo. O apóstolo João, quando foi exilado na ilha de Patmos, ali no mar Egeu, escrevendo Apocalipse ali. O Paulo lá em Roma escrevendo as epístolas, as cartas que ele escreveu para as igrejas que ele fundou durante esse período aí, certo? Primeiro, você acha que alguém teria capacidade, nesse momento em que eles estão escrevendo, de pensar assim, poxa, eu preciso interceptar essas cartas, esses livros, porque isso um dia vai se tornar uma religião muito proeminente e grande, e eu não quero que isso aconteça, e eu vou modificar, já vou interceptar aqui o que o João escreveu e modificar alguma coisa para que lá na frente alguém possa manipular a forma de pensar das pessoas. Gente, isso é um absurdo pensar que alguém teria tido essa ideia enquanto eles estavam fazendo isso. Então, muitos deles escreveram essas coisas e mandaram essas cartas né, destinaram os livros e as cartas que eles escreveram para alguém, e essas cartas foram enviadas e começaram a ser copiadas, porque a igreja de Gálatas recebeu uma carta e eles copiaram para uma igreja ali, numa cidade vizinha, ler também aquela carta, e cópias passaram a ser feitas desses escritos, certo? Como a gente viu, as cópias mais antigas de fragmentos desses escritos passaram a aparecer ali depois dos anos 100 depois de Cristo até os anos 225 depois de Cristo, e nos anos seguintes também. Então imagina que ali por volta do ano, sei lá, 150, 170 depois de Cristo, já houvesse, né, dezenas de cópias desses escritos espalhados em diversos lugares, porque realmente a gente encontra os fragmentos dessas cópias em diversos lugares, datadas com anos diferentes, né? Uma de 125, outra de 130, outra de 150, outra de 170 depois de Cristo, em lugares diferentes. Então, de fato, isso é fato, que existiam cópias desses escritos espalhadas nessa região em diversos lugares diferentes e de anos diferentes. Aí, vamos dizer que aqui no ano 250, ali nos anos 300 depois de Cristo, que a igreja começou a ser, né, a igreja católica, que o pessoal diz que talvez tenha modificado, tenha escondido textos e tudo isso. Vamos dizer que eles, nessa época aqui, decidiram, então, uma seita surgiu e decidiu, vamos modificar os textos do que vai se tornar o Novo Testamento. Então, a gente precisa fazer o quê? Vamos atrás de todas as cópias das cartas de Paulo que já foram feitas. Das que estão no sul, no norte da África, dos que estão perto da Índia, dos que estão em Roma, dos que estão no que hoje é a Espanha, dos que estão lá em Israel. Vamos atrás de todas as cópias, porque a gente sabe onde elas estão. Gente, não tinha como eles saberem, não tinha como ninguém saber onde estavam todas as cópias de todos esses livros. Não tem como, não faz sentido alguém ter controle sobre isso numa época em que eles andavam a cavalo. Não tem como. Você entende que não tem como alguém saber, poxa, eu sei que foi feita uma cópia, ela foi para tal lugar, tá, então eu vou lá atrás daquela. E como é que essa pessoa ia saber se essa cópia não tinha sido feita, outra das 3 cópias que tinham ido para outros lugares? Não tem como eles terem esse controle. Então eles podiam fazer no máximo o quê? Vamos modificar aqui as cópias que nós temos da nossa região, espalhar e fazer isso aí. O que iria acontecer hoje? Veja aí, se uma pessoa, a igreja ou alguma organização ou seita decidisse modificar a mensagem do Novo Testamento, hoje nós saberíamos, pois ao comparar todas as cópias já encontradas, os especialistas concluíram que nenhuma doutrina central do Novo Testamento difere entre as cópias. Ou seja, gente, hoje, vamos dizer, 5 anos atrás acharam as cópias. Lá em 1950, mais ou menos, encontraram lá os manuscritos do Mar Morto. Cada ano que passa, eles encontram novas cópias desses escritos. O que eles fazem, né? Os críticos textuais, os manuscritologistas, o que eles fazem? Eles comparam essas cópias, eles leem, eles são especialistas naquela língua, eles leem e comparam. Poxa, vamos ver se essa aqui que a gente encontrou lá no Egito
é igual, o teor, a mensagem é igual àquela que foi encontrada lá em Israel e se é igual àquela encontrada lá perto de Roma. E aí o que ia acontecer? Ao comparar, eles descobririam que, poxa, nossa, tem 3 versões, tem 4, tem 5 versões diferentes falando coisas totalmente diferentes entre essas cópias. Então, elas foram modificadas, alguém em algum momento modificou. Mas sabe o que eles descobriram? Que 99,98% há 99,98% de compatibilidade, de igualdade entre essas cópias no sentido da mensagem que elas passam. Elas não falam coisas diferentes, tá? Mas, para ser bem claro com vocês, existem diferenças, sim, entre as cópias, né? Uma cópia que foi achada lá no Egito e outra em Israel, eles comparam e descobrem. Opa, peraí. Aqui está escrito Jesus, ali está escrito Cristo, e lá na outra cópia está escrito Senhor. Qual é o texto original? Qual é o texto, de fato, que o primeiro autor escreveu? Escreveu Jesus, Cristo ou Senhor? Não dá para saber. Coloquei um exemplo aqui fictício, né? Talvez uma carta, um manuscrito diga: Jesus uma vez disse. Um outro diga: certa vez Cristo falou. Um outro talvez diga uma coisa totalmente com outras palavras, mas diz: quando estava aqui, o Senhor proferiu as seguintes palavras. As frases são completamente diferentes com outras palavras, mas o que está sendo passado, a mensagem não é a mesma? É a mesma. E é isso que acontece em 99,98% dos casos de comparação entre os textos. Além disso, coisas do tipo assim, talvez o cara que copiou lá escreveu vez com S e não com Z. Poxa, tá errado. Sim, tá errado, foi um erro na hora de copiar, mas dá para ter certeza que ele queria escrever vez? Será que ele não quis escrever outra coisa? Daí você vai para outros manuscritos e vê, poxa, em 10 dos manuscritos está escrito vez com Z. Essa aqui ele escreveu vez com S. Você nota nitidamente que foi um erro de grafia ali. Então, 99,98% são esse tipo, ou uma inversão de palavras, tipo o Senhor Jesus, ou Cristo, o Senhor. Esse tipo de coisa acontece bastante, tá? Apenas 0,2% das diferenças causam mudança de sentido. E mesmo nos casos em que há 2 ou mais possibilidades para um versículo, essas diferenças podem ser comparadas a outros versículos que levarão a uma conclusão segura, ou, na pior das hipóteses, a ficarmos com 2 possibilidades, que não afetam em nada a doutrina cristã. Coloquei aqui um exemplo real que acontece na Bíblia, para vocês terem noção de um caso desse 0,2% em que há realmente uma mudança de sentido no texto. Então, olha só. Aqui nessas passagens de Lucas, Mateus e Marcos, Jesus está lá no Getsemane, orando um pouco antes dele ser entregue e traído e para o momento da crucificação. E em Lucas está escrito: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Gente, o único evangelho dos 4 que fala que apareceu um anjo e que Jesus suou sangue é o de Lucas, certo? E não teria problema. Só que o problema é quando você compara um manuscrito de Lucas com outro manuscrito de Lucas, porque alguns manuscritos de Lucas trazem o versículo 43 e 44, outros não trazem, ou seja, ou alguém tirou esses 2 versículos, ou alguém acrescentou esses 2 versículos. E a gente não tem como saber se um anjo apareceu para confortar Jesus e nem se ele suou gotas de sangue. Não dá para saber, tá? O que dá para saber? A gente vai para outros textos que falam daquele mesmo momento e a gente descobre o que a gente pode ter certeza. Então, em Mateus vai dizer, desse mesmo momento, e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Marcos, falando desse mesmo momento, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Ou seja, o que dá para ter certeza? Que Jesus com certeza estava num momento emocionalmente difícil, muito abalado, extremamente abalado, estava emocionalmente mal, né? Ali como fala, triste, angustiado, tomado de pavor. O que não dá para saber com certeza? Se um anjo teve que aparecer, de tão angustiado que ele estava, para precisar aparecer um anjo e consolar, confortar ele, e se essa angústia chegou ao ponto dele suar sangue. Isso não dá para saber. Mas o que dá para saber? Que realmente o sofrimento de Jesus não foi só físico, foi emocional e muito forte. Certo? Então é assim que a gente resolve quando tem um texto que num manuscrito fala de um jeito, no outro fala de outro jeito. Sempre, em todos os casos, tem como saber, tem como através de outros versículos você saber o que Deus estava querendo transmitir através da palavra dele. Você não precisa ficar com medo disso. E os críticos textuais concordam entre si que dentre esse 0,2% em que há essa mudança de sentido, esses lugares em que há essa mudança não afetam em nada nenhuma doutrina importante do cristianismo. Então você pode ficar seguro. A conclusão de tudo isso, gente,
Então, ao analisarmos a quantidade de cópias e o tempo que se passava entre a escrita da obra, que era o autógrafo, e as cópias que temos das obras do período greco-romano, concluímos que o número de cópias do Novo Testamento é muito, mas muito superior ao número de cópias de todos os outros autores greco-romanos clássicos do mesmo período, e que o tempo entre a escrita da obra e as cópias é extremamente menor para o Novo Testamento em relação às demais obras, tornando o Novo Testamento como um todo uma obra com muito mais credibilidade do que qualquer outra obra do mesmo período. Essa frase é importante, gente. Ser cético em relação ao Novo Testamento só é razoável se você for brutalmente mais cético em relação a qualquer outra obra do mesmo período. Se você não vai acreditar no que está escrito no Novo Testamento por causa dessa coisa da manuscritologia, você precisa ser muito mais incrédulo em relação a qualquer outra informação que você tem dos outros escritores, certo? No contexto da manuscritologia, todos temos razões sólidas, baseadas em bons dados científicos, para crer que essas obras não foram inventadas e nem modificadas pela igreja ou por alguém, a fim de enganar e manipular as pessoas, como muitos acreditam. As obras são reais e autênticas. A mensagem que aqueles autores do Novo Testamento escreveram originalmente continua a mesma até os dias de hoje. Acreditar na mensagem em si pode ser uma outra história, mas a mensagem que eles passaram originalmente é a mesma até hoje, chegou até nós. Para se aprofundar nesses assuntos, assista aos vídeos que eu deixei na descrição, as palestras do Daniel Wallace com aprofundamento sobre manuscritologia do Novo Testamento, o debate entre o Daniel Wallace e o Bart Ehrman sobre o assunto o texto original da Bíblia, e uma visão panorâmica sobre manuscritologia com Iago Martins do canal Dois Dedos de Teologia. Eu espero que esse vídeo, essas informações possam ajudar você que não acredita na Bíblia a dar um passo inicial para explorar, investigar, e se você já acreditava, que esses dados possam fortalecer aí, dar bons argumentos para você saber que está no caminho certo. Eu fico por aqui. Nos próximos vídeos, futuramente eu trago vídeos falando sobre os outros tópicos, outros motivos pelos quais eu acredito na Bíblia. Esse aqui é o primeiro. A análise manuscritológica da Bíblia me traz dados consistentes, suficientes para eu saber que eu posso confiar no que está escrito ali. Até o próximo.